Qual é o seu nome? Daniel. Muito boa noite, meus irmãos. Dão luz aqui no povo aqui, pessoal. Não precisa nem esperar eu pedir mais. Já sai dando luz aí, ok? Abre um pouquinho mais de luz aqui, pessoal que está cuidando das luzes. Um pouquinho mais de luz do povo aqui. Um pouquinho mais de luz aí, o pessoal poder manusear a escritura. Tá bom? Já vai abrindo aí. Meus irmãos, quem está nos visitando, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos. E nós estamos em uma série de sermões em Daniel. Estamos voltando para Daniel, depois de tantas coisas que passamos, ok? Era para ter sido apenas essa folga nas férias, só que minhas férias foram atoradas no meio aí, e nós tivemos que pregar alguns sermões circunstanciais, respondendo algumas demandas do que estávamos passando. E agora nós estamos voltando para encerrarmos aí o livro de Daniel, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 7. O retorno está perfeito aqui. Daniel, capítulo de número 7. Abra sua Bíblia, não feche sua Bíblia, abra o seu coração, abra a escritura. Daniel, capítulo de número 7. Não feche a Bíblia. Ok, meus irmãos? Amém? Amém, meus irmãos? Fique com a Bíblia aberta, não feche, a gente vai ir aí descompactando. Eu não sei se chegaram a gravar o áudio do Michael, tá aqui? Chegaram a gravar? Ok, mas não passaram, esqueceram, acontece, tá bom? Nas melhores famílias, vamos no modo old school, vamos ler aí o capítulo de número 7, e eu vou lendo conforme eu vou aí explicando eles para vocês. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Existem duas formas, atenção aqui, irmãos, atenção, eu peço para os membros depois, os irmãos aqui da Vintage, deixa eu falar isso aqui, não precisava falar no culto, mas eu tenho que falar aqui. Eu vou pedir para os irmãos que estão sentados no fundo, nos próximos cultos, irmãos, vocês sentem mais para frente. As pessoas que estão nos visitando, imagina só você, atenção aqui, irmãos. Uma pessoa está visitando a sua casa. Ela não quer ser vista, ela quer poder chegar, entrar e sair de boa, né? Ela quer, é a primeira vez que ela visita. Então nós vamos deixar os últimos lugares para quem está nos visitando. Já falamos isso e nós vamos falar para todos vocês aqui da Vintage todas as semanas. E se você é membro da Vintage e você está sentado no fundo da igreja, é para você que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Não, mas amém, amenzão mesmo, sim? Amém, feliz assim? Se você é membro da igreja e você não sentou para frente, é para você que eu estou falando, tá bom? Sente para frente, sente para o meio e deixe os últimos bancos para os visitantes, para eles ficarem mais à vontade. Bom, existem duas formas de você olhar o futuro. A primeira forma é você olhar o futuro como algo que está em aberto. Se você olhar o futuro como algo que está em aberto, tudo está no jogo, no tabuleiro, você inevitavelmente vai se tornar uma pessoa estressada, deprimida, apavorada, ansiosa. Porque o futuro é algo que não está certo. Essa é a forma que os ímpios, que os gentios olham para o futuro. Presta atenção aqui. Em segundo, você olha para o futuro como ele estando fechado, decidido, determinado. O futuro já está determinado. Se você olhar dessa forma, se você se lembrar que existe um Deus que não apenas conhece, mas também governa o tempo e as estações, você vai se tornar uma pessoa destemida, uma pessoa fiel a Deus. E Daniel olha dessa forma para o futuro. Nós estamos aqui em Daniel capítulo 7, e Daniel capítulo 7 vai nos mostrar 6 reinos. Escuta, é um sermão profético, é um capítulo profético.
E eu quero que você abra a sua Bíblia. Os irmãos estão sentando ali. Abram a Bíblia, carreguem uma Bíblia, abram a Escritura em Daniel, capítulo de número 7. E se você não tem Bíblia, nós queremos dar uma Bíblia para você. Daniel 7. Daniel vai nos mostrar 6 reinos. 4 reinos humanos, um reino satânico e o reino de Cristo. Primeira demonstração, os reinos terrenos, os reinos humanos, 4 reinos humanos. Depois, um reino satânico e depois o reino de Jesus. Ok, meus irmãos? Não vai ter aqui, não terá os textos bíblicos, deixa eu ver, né? Nós não temos aqui. Não teremos os textos bíblicos, eu pedi para os irmãos não botarem, eu passei apenas as referências porque eu imaginei que teria o áudio do texto bíblico. Como não teve, vamos fazer no modo old school. Abre a sua Bíblia e vamos ler, ok? Capítulo de número 7, do verso 1 ao verso 8, depois do verso 15 até o verso 23. Amém, meus irmãos? Vocês não estão comigo ainda, eu estou desconfiando de vocês. Tem pessoas que não estão com a Bíblia aberta nas suas mãos ainda. Amém, meus irmãos? Agora está ficando bom. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o quê? Como um? E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um. O primeiro animal é qual? O segundo é um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Qual que é o animal 4? Ele não diz. Ele só diz que era um animal terrível, espantoso, muito forte. Era uma besta. Tinha grandes dentes de quê? Olha esse elemento. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Verso 15, agora. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Verso 20. Atenção aqui, irmãos. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava o quê? Atenção, irmãos, estava
vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Presta atenção aqui. Em outros momentos do livro de Daniel, outras pessoas sonham e Daniel... Agora o que ocorre é o oposto. Quem sonha, quem vê, é o profeta Daniel. E ele não tem a interpretação. E quem interpreta essa visão, esse sonho dele, é um anjo. Há uma mudança sendo apresentada aqui entre reinos. Uma mudança de reinos visíveis e também invisíveis. Preste atenção. O diabo vai querer roubar a palavra do teu coração aqui essa noite. O diabo quer roubar a palavra do teu coração aqui. Esse sermão é profético, então eu peço que você preste bastante atenção e ouça ele em oração. A profecia, basicamente, é quando você... É a própria história não olhando para trás. Quando você estuda a história, você está olhando para trás. Quando você estuda a profecia, você está olhando a história que caminha e olha para a frente. Veja, o chifre que é apresentado, que se apresenta aqui, ele equivale a um rei ou um reino. No verso 2, o texto diz que Daniel estava olhando durante a visão à noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. Mar na escritura simboliza nações gentias que estão espalhadas globalmente. Você encontra isso em Isaías 57 e Apocalipse 17. A ideia aqui é povos agitados. Povos que estão extremamente agitados, inquietos, povos sem paz. Aí ele vai apresentar para nós 4 grandes bestas. E essas 4 bestas, esses 4 animais, simbolizam os 4 reinos que Daniel interpretou no capítulo 2 do próprio livro. A estátua, quando você olha a estátua, a cabeça era de ouro, o peitoral, os ombros eram de prata, o abdômen era de bronze e as pernas eram de ferro misturado com barro. São 4 grandes impérios. A estátua é a visão humana dos impérios, com a glória humana. Quando você olha com os olhos físicos, você vê o ouro, você vê a prata. Quando você olha com os olhos físicos, você enxerga o bronze, o ferro. Só que agora, Daniel tem uma visão desses mesmos 4 impérios. Só que essa visão não é a visão humana, não é como o homem enxerga esses impérios, mas é como Deus os vê. São 4 grandes reinos. Esses animais representam demônios que conduziam esses reinos. Escute o que eu vou dizer aqui. Nesse momento, existem demônios que estão atuando por trás da maioria das autoridades do mundo, da maioria dos juízes do mundo, da maioria dos presidentes, governadores e prefeitos do mundo. Existem demônios que você consegue identificar rapidamente. E existem alguns outros demônios, algumas castas de demônios que você não consegue identificar tão facilmente. Um exemplo, nosso Brasil, há uma pauta diabólica sendo defendida dia após dia, é o aborto. Agora nós tivemos uma criança de 7 meses e meio que foi assassinada no ventre da sua mãe.
Obviamente que era muito mais fácil tirar essa criança, entregar para adoção, mas há algo cegando a mente de muitos governantes e juízes no Brasil. E essa pauta, essa agenda assassina está a todo vapor no mundo. E o Brasil é uma das últimas resistências. Nós vemos agora o país liberando, nosso país, um porte de 40 gramas de maconha. Escuta o que eu vou dizer aqui. Você acha que isso é humano? Olha para mim aqui. Você acha que isso é uma discussão política? Isso é espiritual, meus irmãos. Isso é espiritual. Isso é extremamente espiritual. Veja, os 4 reinos que Daniel vê. O primeiro, no verso 4, ele vê um leão com asas. Várias pinturas do mundo babilônico ilustram a Babilônia como um leão que possui asas. E por que as asas foram quebradas? O orgulho de Nabucodonosor foi quebrado. E foi dado um coração humano para ele. Ok? O segundo, no verso 5, um urso. Que de um lado, ele possui mais força. Porque o Império Persa possuía mais força do que a parte que era dos medos. E ele possui 3 costelas na boca, porque o Império Medo-Persa destruiu a Lídia, o Egito e a Babilônia. Terceiro animal, o leopardo com asas, um animal rápido, um animal extremamente veloz, que representa a Grécia, Alexandre o Grande. Alexandre morreu aos 33 anos de idade, e alguns dizem que aos 33 anos de idade, depois de 10 anos, escute isso aqui, ele demorou 10 anos para conquistar o mundo antigo. Alexandre o Grande, ele uniu o Oriente e o Ocidente. Ele casou o Oriente com o Ocidente. Literalmente, ele pegou, se não me engano, 9.000 soldados e casou com mulheres orientais. Ele forçou a helenização, o mundo grego. É por isso que o Novo Testamento, humanamente falando, ele é em grego. Alguns vão dizer, escute isso aqui, eu vou falar semana que vem, que quando Alexandre o Grande estava para sair para uma batalha, ele entra no templo, de um templo dos judeus. E ele consulta a palavra do Senhor com um sacerdote. E o sacerdote abre o texto de Daniel e aponta para a profecia do capítulo 7. E o sacerdote corretamente interpreta ela e diz assim: o texto bíblico, o texto da Escritura está falando de ti. Vá, que você vai conquistar isso. E ele olhou e disse assim: o que vocês querem em troca disso? E aquele sacerdote disse: liberdade para cultuar. Ou seja, liberdade religiosa. E foi o que Alexandre o Grande concedeu naquele período. Em 10 anos, ele conquista o mundo todo. O quarto animal, essa besta, representa Roma. Um animal monstruoso, com uma monstruosidade demoníaca. Uma mistura de animais, de armas, chifres. Tomou mais terras do que todos os impérios anteriores. César governou quando Jesus veio. O maior império de todos os tempos. Alguns vão dizer que teve 500 anos, outros vão dizer que na prática mesmo foram 500, mas outros vão dizer que foram 1.700 anos de império. Enfim, foi um grande império que impactou e impacta o mundo até os dias de hoje. Só que todos eles caíram. Estes são os reinos desse mundo. Escuta o que eu vou te dizer aqui. O mundo como você conhece. O mundo como você conhece, o mundo, as nações que você conhece estão com os dias contados. O mundo como nós conhecemos hoje, Estados Unidos, Brasil, China, Rússia, Espanha, tudo isso estão com os dias contados. E deixa eu dizer uma coisa para você, é muito bom falar isso em ano de eleição.
É ótimo falar isso em período de eleição. É ótimo lembrarmos disso. É ótimo memorizarmos isso, repetirmos isso. Final do ano agora vai ser uma loucura novamente. Os políticos vão assumir os seus lugares e vão vender para você que se as coisas não forem como eles estão vendendo, o Brasil vai parar, o mundo vai parar. Em algum momento pode ser que aconteça isso mesmo. Só que ainda que o melhor político assuma, deixa eu dizer uma coisa para você, o reino vai passar. Porque todos os reinos desse mundo vão passar. Sabe como que Deus olha esse mundo? Olhe para Daniel, capítulo de número 7. Nós olhamos as glórias, você e eu. Quem aqui já esteve em Brasília? Levanta a mão bem alto. Você vai em Brasília, você vê as grandes construções, você vê o tamanho dos gramados, você vê o tamanho dos prédios, dos palácios de Brasília, e você pensa que coisa gloriosa isso, que coisa grande, gigante, imponente. Essa é a visão da estátua, é a visão do ouro, é a visão da prata, é a visão do bronze, é a visão do ferro. É assim que nós homens olhamos. Só que Deus não olha desse jeito. Deus olha os rituais que estão por trás de Brasília. Deus olha os demônios que estão agindo por trás daqueles governantes, liberais e conservadores, homens que usam a política como moeda de troca, homens que usam os votos e estão literalmente sacrificando o país em adoração ao diabo, em adoração a Satanás. Ou você acha que isso é bobagemzinha de neopentecostal? Bobagem pentecostal, bobagem de gente humilde demais, que não é estudado, que não é letrado, que não é esclarecido como eu sou, pastor. Afinal de contas, eu sou esclarecido. Eu sou um cara, eu não vou cair nessas coisas. Que eles bebem sangue de criança. Isso é bobagem, pastor. Você acredita nessas teorias de conspiração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos de teorias novas de conspiração, porque todas as antigas se confirmaram. Nós precisamos de novas teorias de conspiração. Os mundos, os reinos desse mundo, melhor dizendo, estão nas mãos do diabo. Os governos, os tribunais estão nas mãos de Satanás. Daniel 7 é poderoso para nos mostrar, em primeiro lugar, os reinos desse mundo. Aí você pensa, mas isso é horrível. É horrível, mas vai piorar. E para mim é difícil falar isso porque eu sou um otimista irrecuperável, mas eu preciso ser fiel à palavra de Deus. O texto de Daniel, capítulo de número 7, nos mostra, em primeiro lugar, os reinos desse mundo, esses 4 reinos. Depois, ele nos mostra o reino de Satanás. Siga lendo comigo. Daniel, capítulo 7, verso 8, depois do verso 11 ao verso 12, e depois do verso 21 ao verso 26. Eu vou conduzindo você aqui na leitura. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como... Não, perdão, eu li errado. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu inverti as páginas do sermão, mas eu estou em casa agora aqui. Vamos lá. Verso 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Verso 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Verso 21, pula. Enquanto eu olhava,
eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava... Gente, você consegue fazer melhor que isso, né? Estava o quê? Importante que você repita. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Presta atenção. Que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele reino. Depois deles se levantarão outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues às mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O que Daniel está nos mostrando agora é o reino de Satanás, mais conhecido por nós como o reino do anticristo. O texto vai nos mostrar 10 chifres, verso 7, verso 8 e verso 24. Veja, os 4 reinos vieram e passaram. Você não tem mais a Babilônia, o Império Medo-Persa, os gregos e os romanos. Esses reinos passaram, mas olha no verso 12 comigo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado uma prolongação de vida por um prazo de tempo. Ou seja, esses 4 reinos passaram, mas existe algo espiritual desses reinos que continuam. Esse reino que devorou esses 4 reinos, nós vemos brotando 10 chifres. 10 chifres emanam de Roma. Daniel viu algo que Nabucodonosor não tinha visto. Nabucodonosor viu apenas a estátua. Nabucodonosor vê apenas os reinos gloriosos desse mundo. Daniel viu que um reino faria guerra contra Deus. Que um reino faria guerra contra o Senhor. E esse é o reino do anticristo. E você encontra isso extremamente claro na Escritura em Apocalipse capítulo 13, em Apocalipse capítulo 17. Esse reino de Satanás, ele terá uma unidade ao redor dele. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Esse reino de Satanás terá uma união. A união, escute isso aqui. Aonde ficava Roma? Onde ficava Roma? Na Europa. E nós não estamos vendo um ensaio de unidade dos países da Europa? Sim ou não? Chama-se o quê? A União Europeia. Isso já é um ensaio desse espírito do anticristo tentando criar uma nova Roma. Então o texto vai nos mostrar um pequeno chifre, verso 8, verso 11, verso 24 ao verso 26. Desses 10 reinos surgirá o anticristo. Esse é o reino demoníaco falsificado da besta. E anticristo, ele tem 2 símbolos. Ele pode significar anti, contra Cristo, ou aquele que substitui ou tenta substituir a Cristo. Qual é o próximo evento? Talvez você esteja se perguntando, pastor, qual é o próximo evento global com base em Daniel 7? O próximo evento global, mundial, é a renovação do Império Romano. Hoje nós conhecemos Grécia, Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda, e isso tudo são remanescentes do Império Romano.
O texto nos fala desse chifre pequeno, esse anticristo, homem da iniquidade. Ele vai começar pequeno, silencioso, mas ele se tornará grande e poderoso. Olhe o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do verso 3 ao 4 e do 9 ao 10. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Escuta isso aqui. A igreja vai conhecer quem é ele. Não importa se você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Todas as linhas acreditam que a igreja, antes da volta de Jesus, ela vai conhecer quem é de fato o anticristo. O apóstolo Paulo diz que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Escute isso. Eu sou o teu pastor. Nem sempre eu posso vir aqui e pregar um sermão para você com chaves de como viver uma vida vitoriosa. A Bíblia também tem uma categoria profética no meio dela e eu preciso te pregar isso também. É importante que você ouça isso. Apocalipse, capítulo de número 13, leia em casa, fala de uma falsa ressurreição da besta provocada pelo dragão. Fala sobre uma guerra santa, fala sobre blasfêmias contra Deus, fala sobre falsos milagres e fala também sobre a marca da besta. Apocalipse de número 17 fala sobre o espírito da Babilônia, pecado sexual, santos mártires e a besta sendo como um promotor do diabo nesse mundo. Escute. Daniel capítulo 7, verso 24, diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantará daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará os 3 reis. O anticristo, antes de se manifestar, ele vencerá 3 grandes governantes. E então Satanás o ungirá para que ele prossiga com os propósitos do diabo nesse mundo. Verso 8, Daniel 7. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia o quê? Olhos. Os olhos aqui, eles mostram um conhecimento extraordinário do anticristo. E uma vez perguntaram na internet se você já teve medo de ser um anticristo. Você está livre disso, ok? Ele vai ter um conhecimento extraordinário, uma oratória extraordinária, vai ser alguém extremamente inteligente, um líder nato, e ele vai liderar o mundo inteiro. O mundo por completo. Então, alguns dizem o quê? Que o anticristo é o Trump. Você consegue imaginar o Trump governando o mundo todo? Não, né? Chega a ser engraçado. O Biden não governa nem as cuecas dele. O Lula. O Bolsonaro. Quem é mais de esquerda pensa que é o Bolsonaro. Quem é de direita pensa que é o Lula. Com todo respeito a todas essas visões, nenhum desses cidadãos correspondem à figura que Apocalipse e Daniel estão nos mostrando. Vai ser uma figura amada por direitistas e esquerdistas. Esse cara vai chegar e ele vai unir o mundo. E ele vai trazer paz ao mundo. Ele vai firmar um acordo com Israel. Deixa eu seguir aqui no esboço, senão eu vou falando demais. Verso 25. Provavelmente está falando da primeira parte da grande tribulação. O texto diz: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues às mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Alguns vão dizer que isso aqui são 3 anos e meio.
Pode ser, como pode não ser. O que nós sabemos é que são 3 tempos e meio que Daniel está nos mostrando. Alguns vão dizer que é feito, nós temos 7 anos de grande tribulação, Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo chega, faz um pacto com Israel, como para proteger Israel, e nesse pacto constrói o 3º templo. Porque o texto diz que ele vai profanar o templo. Mas como que ele vai profanar o templo se não tem templo? Tem que construir o templo. Pode ser? Pode ser. Então ele chega, ele faz uma aliança com Israel, profana esse templo, e depois de 3 anos e meio ele quebra a aliança com Israel. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, escuta o que eu vou dizer. Desde que Israel foi refundado como nação, Israel não perdeu nenhuma guerra. Sim ou não? Não perdeu nenhuma guerra. Mas quando vocês virem Israel perder a guerra, e Israel em algum momento vai perder a guerra, saibam vocês que nós estamos muito perto da volta de Jesus. E isso se aproxima. Esse anticristo, verso 21 ao verso 23 e verso 25, ele vai fazer guerra contra os santos. Ele vai guerrear contra o povo de Deus, contra você. Ele vai guerrear contra a igreja. Haverá uma guerra contra o povo de Deus. E em algum momento os santos serão vencidos. Verso 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Em algum momento, a igreja, o povo de Deus vai ser oprimido de tal ponto que vai parecer que não há saída, que estamos perdendo. Os santos serão vencidos. Verso 25, o texto diz que os santos serão oprimidos nas suas mãos. Porém, no verso 18, no verso 22 e no verso 27, o texto diz que por fim o povo de Deus será vitorioso. Bendito seja o nome de Jesus. Aí você diz, pastor, mas ainda não estamos no reino do anticristo. Porém, o apóstolo João disse que o espírito do anticristo já opera no nosso meio. Nós podemos ver um espírito do anticristo tentando substituir Jesus, operando no nosso meio. Nós podemos ver isso em todos os lugares. Uma época onde é apresentado um Jesus falsificado. Há uma luta do Espírito Santo contra Satanás. Homens cheios do Espírito estão guerreando na esfera pública contra pessoas possessas por espíritos demoníacos. E o diabo está tentando concluir e apresentar um falso reino falsificado. Um reino falsificado. Um reino econômico, político e espiritual. Veja, o reino de Deus vem do céu. O reino de Satanás, segundo Daniel, emerge da terra, emerge debaixo da terra, emerge do mar. É uma obra humana, demoníaca. Não é uma obra divina. Não é uma obra do Senhor. Não é uma obra do Espírito. Eu pergunto para você, aonde você está vendo o espírito demoníaco do anticristo agindo na nossa cultura hoje? Aonde você está enxergando o espírito de Satanás? E é muito bonito nós termos agora os diferentões da igreja. Não, eu estou vendo a igreja se corromper. A igreja é o problema. A igreja é o problema o tempo todo. Mas ei, diferentão. Você não está vendo o diabo agindo na cultura? Você não está vendo o diabo, Satanás, agindo na cultura como a Escritura mostra? Você não está vendo a cultura sendo encharcada pelas forças espirituais da maldade? Me diga, quando você fala que você é cristão, está tranquilo? Quando você abre as redes sociais, como que o cristão é tratado? O espírito do anticristo está agindo em nossa cultura hoje. Daniel nos mostra, em primeiro lugar, o reino humano. Em segundo lugar, ele nos mostra o reino do anticristo. Mas em terceiro lugar e último, ele nos mostra, bendito seja o nome de Jesus, o reino de Cristo. Aleluia.
verso 9 ao 14, e depois verso 27 ao 28, leia comigo. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, aleluia, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Nós lembramos disso de Apocalipse, né? O seu trono eram o quê? Eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dada a prolongação da vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, aleluia, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará. O seu reino jamais será destruído. Verso 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Bendito seja o nome de Jesus. Aplaude mesmo, meus irmãos. Aplaude, porque é tudo sobre Jesus. Aleluia, aleluia. Verso 28. Aqui termina a explicação. Olha aqui para mim. Quantos de vocês estão dizendo assim: eu queria tanto que Deus me mostrasse o futuro? Sabe, Charles? O cara diz assim: pastor, eu queria tanto, eu só queria, Rodrigo, ver o futuro. Eu só queria entender o futuro. E daí nós temos pessoas que têm visões do futuro, e elas fazem congressos, elas fazem, ok, tudo bem. Só que olha o que aconteceu com o grande profeta Daniel, verso 28. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. O meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no meu coração. Ele ficou impactado com o que ele viu. Escute, Daniel viu a ascensão e a queda de reinos. Aqui está o reino mais importante. Aqui se cumpre a oração: venha o teu reino. Alguns lembretes poderosos que eu quero que você grave no seu coração, que está aqui em Daniel 7. Em primeiro lugar, o trono de Deus está no céu. Repita comigo: o trono, mais alto, o trono de Deus está no céu. O trono de Deus não está no STF. O trono de Deus não é o trono da presidência da república. O trono de Deus não é o trono do TSE. O trono de Deus não é o trono dos homens. O trono de Deus é aquele que está no céu. E quem está no céu vê de cima, vê mais alto. Aquele que está no céu comanda, governa, determina, autodetermina. Ele manda, ele tem a última palavra. Ele tem todo o poder em suas mãos. Quem está sentado no trono é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não conhece uma derrota. O final da história nós conhecemos. Está nas palmas daquele que está sentado no trono. Bendito seja o seu nome. Lembra disso? Mas o anticristo é uma vírgula na história de Deus. Em segundo, o trono de Deus é fogo. Uau! O texto diz, o seu trono, eu amo a linguagem bíblica. O texto não diz assim: o seu trono eram de chamas de fogo. Não. O seu trono eram chamas de fogo. Vocês têm noção disso? Eram chamas de fogo. E as rodas do trono eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. O nosso Deus é um Deus de juízo.
O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que quando chamar esses governantes que estão mandando e desmandando nas nações, quando Deus chamar esses homens, eles vão urinar nas calças e vão chorar como garotas, como meninas, e Deus vai quebrar a rótula dos joelhos dele, porque está escrito em Filipenses, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O trono é de fogo. O trono é de fogo. Juízo, poder, consumo, um fogo consumidor. E terceiro, o trono possui rodas. Isso é muito louco. Ou seja, o reino de Deus não é estático. O reino de Deus não é estacionário, não está parado. Em quarto, Satanás opera na terra, mas acima dele existe um trono, e é ele que julga. Escute isso aqui: ninguém está negando que o diabo está operando. O diabo está operando. Cuide-se. Nós estamos lutando contra o diabo, porém, acima de Satanás, acima dos reinos humanos, acima do poder do anticristo, existe um trono. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome de Jesus. Em quinto, haverá um trono terreno de Jesus. Verso 13 ao verso 14 e o verso 27, vale a pena ler de novo. Vamos lá. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha aonde? Com quem? Jesus descendo de skate. The cloud skate Jesus. Que vinha com as nuvens do céu, alguém como o quê? Vamos lá, alguém com o quê? Eu quero falar depois um pouquinho sobre isso aqui bem rápido com vocês. Alguém como o filho do homem. Parece que eu já ouvi isso em algum lugar. E ele se dirigiu ao ancião de dias. Aqui está apontando para Deus Pai. E o fizeram chegar até ele. O que aconteceu com ele, com o filho do homem? Verso 14. Foi-lhe dado o quê? O quê? O domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Verso 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Haverá um trono terreno de Jesus. E aqui a gente separa os homens dos moleques. Dizer que há um trono espiritual no céu, todos aqui podem dizer. Agora, dizer que vai chegar um dia que Jesus vai voltar e ele vai governar o mundo também politicamente, é algo para poucos. É só para quem leva a sério a Escritura. É só para quem leva a sério isso aqui. Aqui você vai saber quem você é. Espera aí, pastor, o que o senhor está dizendo? Que ele vai, um ser vai descer do céu? Sim. Em corpo glorificado, poderoso. E ele vai reger esse mundo, como diz a palavra, com uma vara de ferro. Tudo vai estar nas suas mãos. Ele vai ter um trono físico nesse mundo. E ele vai governar fisicamente nesse mundo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Goste você ou não goste, se prepare você ou não, aceite você ou não, dane-se. Ele vai voltar fisicamente a esse mundo. E ele vai voltar fazendo guerra. Você imagina isso? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que a Bíblia é verdade? Que Apocalipse diz que ele vai voltar em um cavalo. Peraí, mas eu quero só entender assim, o que o senhor entende como cavalo? É linguagem para quê? Cavalo ali é cavalo.
A roupa dele vai estar suja de sangue, porque ele vai pisotear alguns líderes mundiais no lagar da ira de Deus. Ele vai quebrar ossos, crânios. Você tem noção disso? Esse é o teu Jesus. Contemple o teu Cristo. Ele é aquele que se inclina, salva, resgata, perdoa pecados, mas ele é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo também. Você deveria ter dado um glória a Deus. Eu não sei. Apocalipse, Daniel, isso sempre foi uma mensagem de ânimo, de encorajamento para a igreja. Não é uma mensagem de desespero. Em sexto, esse reino não terá fim. Não teremos mais eleições. Não teremos mais campanhas políticas. Não teremos mais horário político na rádio. Vai ser louvorzão o tempo todo. Ele vai estar reinando. Não terá fim. E sétimo, verso 27 é brutal demais. Nós reinaremos com Jesus. Como assim, pastor? Não sou eu que decido, é Cristo. Verso de número 27. O reino, o domínio, a majestade dos reinos, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Jesus fala em Apocalipse que nós reinaremos com ele. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que nós julgaremos os anjos. Você tem noção disso? O povo de Deus vai reinar com o Senhor Jesus. Oitavo, as bestas surgem do mar, debaixo da terra. Jesus desce do céu. E aqui o ponto, escute isso aqui. Cuidado, cuidado, muito, muito, muito cuidado com as suas paixões políticas. Muito cuidado com as suas preferências políticas. Você que está indo na federal, você que estuda em uma faculdade federal, muito cuidado. Muito cuidado com o que você ouve numa sala de aula na faculdade. Se levante, fale, seja corajoso. Por trás, eu não estou dizendo de todos, eu estou dizendo de alguns. Por trás de algumas doutrinas ensinadas por muitos professores, existem demônios. Existem demônios. Muito cuidado, jovem. Muito cuidado com as festas que você vai após a aula. Muito cuidado com os convites das garotas. Moço, moça, me ouça. Muito cuidado com as amizades que você está tendo. Cuidado com as ideologias. Em nono, a roupa do ancião de dias é branca. Escute isso aqui. Verso de número 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve. Esse reino exige santidade. Se você está aqui ouvindo e você não está renunciando o seu pecado, você não está renunciando a maldade, a malícia do seu coração, esse mesmo Jesus que vai pisar a cabeça desses reis, chama você hoje aqui ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa da sua maldade, se arrependa. Ei, escute isso aqui, é para você, escute isso. Você tem uma oportunidade hoje. E você acha que ninguém vai descobrir você, você acha que ninguém vai conhecer o que você está fazendo. Você está mentindo. O diabo está mentindo dentro do seu coração. Muito cuidado aqui. Muito, muito, muito cuidado aqui. Em décimo,
Jesus vai voltar. Você não entendeu isso aqui? Eu preciso falar com mais ênfase para você. Jesus vai voltar. O que Daniel capítulo de número 7 está dizendo é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O Cristo, escute, o Cristo bendito eternamente é o nome dele, ele vai voltar. E o que vai ocorrer na volta de Jesus? O que vai ocorrer na volta de Jesus? Escute. Vai se cumprir Daniel, capítulo 2, do verso 34 ao verso 35. Vou repetir. O que vai ocorrer na volta de Jesus? Vai se cumprir Daniel 2, 34 e 35. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Bendito seja o seu nome. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O que vai ocorrer, pregador, na volta de Jesus? Vai se cumprir Salmos, capítulo 2 e verso 8, quando Deus diz: peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Jesus como Deus, ele tem todo o direito. Escute isso aqui. Jesus como Deus, ele tem todo direito sobre os mundos, sobre os planetas, as ações, as estrelas. Porém, como homem, ele teve que conquistar isso. Então ele conquista esse domínio. E se cumpre agora os Salmos capítulo 2 e verso 8. E ele pede ao Pai que lhe dê as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É como se Jesus um dia vai caminhar por todo o mundo e ele vai apontar para todo o canto da terra e vai bater no seu peito e vai dizer: é meu, é meu, é meu. Tudo pertence a Jesus. Tudo pertence ao Senhor Jesus. O que vai ocorrer na volta de Jesus? Vai se cumprir segundo Samuel capítulo 7, verso 16. Escuta aqui, meus irmãos. Segundo Samuel 7,16. Quando Deus promete a Davi: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Você não entendeu? Deus está prometendo aqui para Davi que o trono da família de Davi estaria firmado diante do Senhor para sempre. Como que foi o reinado de Salomão no final? Um desastre. Como foi que aconteceu com o seu filho Roboão? O reino rachou, ruiu, um desastre. Aonde que essa promessa se cumpre? Em Cristo. O trono de Cristo permanece para todos sempre. É um descendente de Davi que vai governar o mundo. Quem vai governar o mundo é um judeu. Você já entendeu isso aqui? Não, ele não é judeu, ele é Deus. Ele é Deus e ele veio como um judeu e ele vai governar as nações. Aleluia. O que vai ocorrer na volta de Jesus? Vai se cumprir Apocalipse, capítulo de número 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Você vai julgar esse mundo. Quando Jesus voltar, escute isso. Sabe, saiu agora um documentário sobre umas irmãs de oração fenomenal. Muitas pessoas estão falando bem desse documentário. Eu fico imaginando essas irmãzinhas simples, aquelas irmãzinhas do coque de oração, aquelas mulheres que oram incansavelmente. Tendo ou não coque, você pode não ter coque também, mas talvez você seja uma mulher de oração, um homem de oração. E eu fico imaginando pessoas humildes, pessoas simples, e Jesus colocando: senta nesse trono aqui, senta nesse trono aqui.
Como assim? Senta nesse trono aqui. Porque tu vai julgar a Bélgica. Você já parou para pensar nisso? Como assim? Sim. Senta aqui. Irmã Maria, senta nesse trono aqui, tu vai julgar a França. Já parou para pensar isso? Você imagina agora os grandes governantes do mundo tendo que calar a boquinha, fechar a boquinha, e aquela senhora humilde com uma biblinha debaixo do braço, sentando-se em um trono e julgando uma grande nação. É exatamente isso que a Bíblia está nos mostrando. E se você acredita na Bíblia, você acredita nisso também. E se você ama a Bíblia, isso alegra você também. Bendito seja o Senhor. Nós temos mais informações e revelações do que Daniel. Nós estamos muito mais perto da casa do que Daniel. E eu quero, caminhando para o final, dizer para você: os seus anseios mais profundos, eles não serão totalmente satisfeitos nessa vida. Os anseios mais profundos que você tem, eles não serão satisfeitos aqui nessa terra. O diabo talvez está mentindo, e com certeza mente para você, dizendo que você está procurando por algo, que você precisa ir mais fundo ainda do que você está procurando, e ele quer enredar você. Você não vai conseguir preencher os anseios do seu coração nas coisas desse mundo. É só em Jesus. Agora, para terminar, veja, Daniel no capítulo 7, ele viu alguém como semelhante ao filho de um homem. E, veja, que descrever a Jesus é difícil. Ele é mais ou menos assim, ele é mais ou menos assado, mas é difícil. E é como um filho do homem. Jesus se referiu a si mesmo. Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Ele sempre se referiu a si mesmo como filho do homem. Aí alguns vão dizer: não, filho do homem era um termo natural. Ezequiel é chamado de filho do homem. Ok. Só que em Jesus é diferente. Filho do homem quer dizer o que, pregador? Alguns aqui talvez vão dizer assim: olha, filho do homem quer dizer que ele tem uma natureza humana. Mas não é disso que o texto está falando, não. Filho do homem, para Jesus, está ligado a Daniel capítulo 7. E essa figura que Daniel vê é uma figura divina. Filho do homem é um título divino de Cristo. E eu quero que você ouça o próprio Jesus falando. João capítulo 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá do céu desceu, o Filho do homem. Aleluia. Mateus capítulo 9, verso 6. O Filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Opa, pesado isso, né? Pesado isso, né? Se você se arrepender aqui dos teus pecados, ele pode perdoar você. Então, você não entendeu isso aqui. Se você é pecador, ei pecador, pecadora, pecador, se você se humilhar não diante de mim, não diante da banda, não diante da igreja, mas se você se humilhar diante de Deus, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados. O sangue de Jesus é poderoso para trazer perdão e paz e calma ao seu coração. Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Talvez você está perdido aqui. Talvez você chegou aqui e você não sabe o que vai fazer da sua vida. O Filho do homem, o Jesus de Nazaré, está aqui e ele resgata você. E ele encontra você. Mateus capítulo 12, verso 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 17, verso 22 ao 23. O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia o Filho do homem ressuscitará. Agora chega no ponto. Por que o Filho do homem é um ser divino?
quando envolve Jesus? Porque Jesus fala dele como filho do homem, fazendo referência a Daniel capítulo 7. Dobra atenção aqui. Vocês verão o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Você entendeu isso aqui? Daniel disse que o filho do homem ia descer pelas nuvens do céu. Agora Jesus está falando sobre ele como sendo esse filho do homem que Daniel viu. Mateus 16, 27. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Mateus 24, 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Jesus vai voltar. Talvez você não entendeu nada do sermão. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Jesus Cristo vai voltar a esse mundo. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Ele vai voltar a esse mundo. Ele vai colocar ordem nessa bagaça. Bendito é o nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Feche os seus olhos, levante suas mãos, se renda ao Filho do Homem aqui. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Aleluia, aleluia, bendito.